Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na última semana, efetivou a demissão de uma juíza. E realmente a gente está falando de demissão. Ela perdeu o cargo e saiu com a mão na frente e outra atrás. A gente não está falando daquela aposentadoria em que a pessoa vai para casa e fica recebendo vencimentos proporcionais. Não, ela de fato foi demitida. Ela ainda estava no estágio probatório e o motivo apontado ali pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para justificar essa pena tão grave foi que ela utilizou um modelo de sentença padronizado para julgar cerca de 2.000 processos. Então, se você já teve aquela sensação de que o juiz não lê suas petições, talvez de fato ele não esteja lendo, como nesse caso aí. A questão que a gente quer trabalhar aqui nesse vídeo é justamente essa ideia de que juiz não sofre nenhum tipo de penalidade e tal, mas a gente vê que existe uma certa mobilização do Poder Judiciário para identificar situações como essas, em que o julgador está ali tentando atingir metas de produtividade que são impostas pelo CNJ e muitas vezes pelo próprio tribunal, e para cumprir essas metas ele acaba se utilizando de artifícios que comprometem a própria qualidade da prestação jurisdicional, como nesse caso. Teve também um outro caso, agora eu não me lembro de qual tribunal, mas eu gravei um vídeo aqui, em que o juiz saltou de uma produtividade de, acho que eram 90 sentenças por mês, para 900 no mês seguinte. Isso utilizando inteligência artificial como uma ferramenta que estaria otimizando ali a sua produtividade. E na verdade foi identificado que várias das sentenças que ele estava proferindo com o auxílio de inteligência artificial, na verdade negligenciava aspectos que são fundamentais para que uma decisão judicial seja considerada fundamentada. Na forma lá do artigo 489 do CPC, o parágrafo 1º, ele traz os requisitos que são essenciais a um pronunciamento judicial, seja ele sentença, decisão interlocutória ou acórdão dos órgãos colegiados. Então esse dispositivo estabelece ali os critérios essenciais para que aquele pronunciamento judicial seja considerado fundamentado. E a gente vê que em todos esses casos, como o da juíza que foi demitida e o desse juiz que utilizava a inteligência artificial para tentar aumentar a sua produtividade, em todos esses casos o artigo 489 do CPC ele é violado. Aquele pronunciamento judicial, ele muitas vezes faz a utilização de fundamentos que se prestariam para justificar uma decisão em qualquer outro caso, porque ela é muito genérica. Ela não faz uma avaliação pormenorizada do caso concreto. Então, é como se o julgador julgasse sem ler as alegações das partes. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, principalmente nessa época em que se levanta a inteligência artificial como a grande revolução da primeira metade aí do século XXI. Eu acredito que a gente precisa saber identificar situações como essas, principalmente se você é advogado. Eu sou servidor público, trabalho ali auxiliando magistrados e eu sou totalmente contrário ao uso de ferramentas como essas, da forma como tem sido difundida aí, principalmente na internet. A gente vê muita gente vendendo curso, dizendo que a inteligência artificial vai mudar aí totalmente como funcionam as profissões jurídicas, mas como diz Lênio Streck nas suas colunas recorrentes lá no Conjur, se a inteligência artificial der certo, significa que já deu tudo errado. É realmente o paradoxo da IA, porque se a gente precisa chegar ao ponto de depender de uma ferramenta como essa para fazer a função que é essencial ali, as atividades dos profissionais do direito, seja advogado, juiz, promotor, enfim, se a gente precisa da IA para fazer aquilo que essas profissões precisam fazer, significa que nós somos um bando de incapazes.
E aqui a gente não está falando só de otimização, de produtividade, porque esses casos desses juízes deixam muito claro que a busca pela produtividade como se fosse um fim em si mesma acaba inevitavelmente comprometendo a qualidade do serviço que deve ser prestado pelo profissional do direito. Se é o advogado, a gente vai começar a ver as partes sendo prejudicadas por uma representação judicial muitas vezes inepta. Se é o julgador, a gente vai começar a ver, e já está vendo, a prestação jurisdicional sendo prestada de uma forma ineficiente. O direito das partes acaba sendo comprometido. Então, esses casos são emblemáticos e servem para demonstrar que o Poder Judiciário está alerta. E você, muitas vezes, como advogado, pode contribuir. Ainda que isso seja raro, a gente vê demissões como essas, a gente vê afastamentos como esse. Eu sinto que nos últimos tempos tem se tornado mais recorrente. E a gente pode contribuir para isso. Você, muitas vezes, aí, advogado, essa juíza que foi demitida, ela estava no estágio probatório, cara. Em menos de 2 anos, ela conseguiu ser demitida, tentando atingir aí essas metas de produtividade impostas pelo CNJ, utilizando um método de trabalho ineficiente que compromete a própria qualidade do serviço que o Poder Judiciário se dispõe a prestar com monopólio, pelo que está previsto na Constituição, né? Então, se só o Judiciário pode prestar esse serviço, a gente espera minimamente que ele seja prestado com qualidade, né? Que seja o contraditório, a ampla defesa, de fato, que eles possam contribuir ali para aquela decisão judicial que vai ser proferida. Não pode o juiz se utilizar de um modelo, ignorar as alegações das partes e julgar sem analisar o caso concreto, né? Então, é uma situação que é interessante porque mostra que você pode contribuir quando você se depara com um julgador que aprecia o caso de uma forma totalmente genérica, e se você tem a possibilidade de buscar outros pronunciamentos judiciais desse mesmo julgador, cara, reúne isso, apresenta lá para o órgão correcional daquele tribunal, leva para o CNJ, faz o que for necessário, mas não assista passivamente situações como essa. Contribua para que essas condutas possam ser repelidas e o direito não fique aí entregue a pessoas com uma visão tão prejudicial para a qualidade da jurisdição. Se uma lição pode ficar desse vídeo aqui, dessa reflexão, é essa, cara. Não assista passivamente, faça o que você puder fazer para que situações como essa sejam verificadas e reprimidas pelos órgãos correcionais do Poder Judiciário que estão agindo. Esse caso é emblemático e mostra que o Poder Judiciário está agindo. E muitas vezes esses profissionais acabam ingressando na magistratura pensando apenas nos benefícios, 60 dias de férias, ganhos acima do teto constitucional aí, com um monte de penduricalho, o status que a própria carreira proporciona, e se esquecem das cargas de trabalho que são elevadas, se esquecem das lotações nos interiores do Brasil, em cidades com pouca estrutura, que muitas vezes, na maioria das vezes, é o que vai acontecer com quem passa nesses cargos. Então, esse tipo de profissional, o judiciário mostra que eles não são bem-vindos. E, cara, a lição que a gente deixa aqui nesse vídeo é essa. Peço que você deixe um like aí para que esse vídeo alcance mais pessoas e fala aí nos comentários o que você achou. Te vejo no próximo vídeo.